Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Hoje nós retornamos às nossas aulas depois de um período de recesso. Iniciamos a nossa aula de hoje com a disciplina de História, em que nós vamos estar conversando, abordando a respeito do feudalismo. Feudalismo não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário. Alguns de vocês já ouviram falar em séries anteriores, outros nem tanto, mas daí aqueles que não ouviram falar do feudalismo vai entender na noite de hoje, na aula de hoje, o que foi o feudalismo. O feudalismo ele foi um sistema político e econômico que aconteceu, que vigorou na Europa durante a Idade Média. A Idade Média é um período que corresponde do século V até o século XV depois de Cristo. Feudalismo vem de feudo, feudo quer dizer terra, porém esse feudalismo ele não estava ligado apenas às questões da terra, mas ele podia ser entendido também como um benefício que acontecia entre os nobres em troca de fidelidade. O feudalismo ele aconteceu na sociedade europeia durante a Idade Média a partir de dois elementos, o suzerano e o vassalo. E esses dois elementos, essas duas pessoas, esses dois sujeitos, eram na verdade nobres. Quem são os nobres? Nobres eram aquelas pessoas que já nasciam ricas. Nobres é o que nos dias de hoje nós chamamos aquelas pessoas que já nasceram em berço de ouro. Então, a partir desses dois elementos, do suzerano e do vassalo, acontecia esse sistema. O feudalismo, o suzerano era aquele que doava a terra e o vassalo era aquele que recebia. E ele precisava produzir naquela terra. E quem era responsável por essa produção eram os camponeses. E o suzerano doava essa terra para o vassalo e o vassalo, em troca, lhe devia proteção, lhe devia fidelidade. A principal atividade econômica do feudalismo era a agricultura. A sociedade feudal ela estava dividida em três categorias, que era a nobreza, o clero, a nobreza e os camponeses. O clero estava dividido em duas classes, o alto clero e o baixo clero. O alto clero era composto pelos papas, bispo e arcebispo, enquanto que o baixo clero era composto pelos padres. E os padres eram aquelas pessoas que estavam diretamente ligadas às pessoas mais pobres. A nobreza ela tinha a função de guerrear, de proteger, de expandir a religião católica pelo mundo, como também administrar os camponeses nas terras. Os camponeses eram aqueles que eram responsáveis pelo trabalho duro, eram aqueles que estavam nas terras plantando e colhendo para o seu senhor, para o vassalo. Ele trabalhava todos os dias, com exceção do domingo, porque o domingo era considerado um dia sagrado. Então, eles não trabalhavam no domingo, eles trabalhavam para o vassalo nas terras e para o seu próprio sustento. E da produção do seu próprio sustento, aquele que ele conseguia plantar e colher para o seu sustento, ele ainda tinha que dar uma parte para o seu senhor, como forma de pagamento, certo? A Igreja Católica, ela vai ter uma grande influência na sociedade nessa época, porque naquela época as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, não tinham acesso à educação. Então, tudo que a Igreja Católica falava, pregava, as pessoas acreditavam. E ela era considerada a única ligação entre Deus
e o homem, ok? Então, para resumir, o que foi o feudalismo, ele foi um sistema político e econômico que aconteceu na Europa durante a Idade Média. Ele existia a partir de dois elementos, o vassalo e o suzerano. O suzerano era aquele que doava a terra, o vassalo era aquele que recebia, e em troca o vassalo lhe devia fidelidade. O feudalismo estava dividido em três categorias: o clero, a nobreza e os camponeses. E a principal atividade econômica desse período era a agricultura.